Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Piquenique na Estrada, dos irmãos Strugatsky. Este é um livro de ficção científica publicado originalmente na década de 70 por autores russos. A gente conhece um pouco da história de publicação desse livro nos extras que vem nessa edição e é incrível perceber a dimensão de como eles sofreram para conseguir publicar Piquenique na Estrada. Foram mais de 8 anos indo e vindo com manuscritos e pedaços do livro, o governo querendo simplesmente cortar e censurar várias partes. Precisamos lembrar que são autores russos em plena União Soviética, década de 60. O livro foi até publicado originalmente cortado, mas temos a edição integral, a edição original. Aqui também tem uma introdução sensacional de ninguém menos que Ursula Le Guin, e ela menciona justamente como, de certa forma, era um ato político ler um autor da União Soviética em pleno período de Guerra Fria. Ela, como norte-americana, ainda na década de 70, leu esse livro assim que ele foi publicado nos Estados Unidos, em 1977, e ela fala da grande admiração dela pela obra dos irmãos Strugatsky, numa coisa que vale muito a pena mencionar aqui também, porque ela diz, ela relaciona a questão da ficção científica como possibilidade de pensar sobre esse universo que estamos vivendo, sobre sociedade, sobre governo. Ela até menciona aqui o livro Nós, do Zamyatin, também um autor russo, só que ela diz que os irmãos Strugatsky não eram óbvios nesse quesito, de realmente ir de encontro a um governo estabelecido ou a um tipo de política, e nunca, até onde vai meu conhecimento limitado, diretamente críticos das políticas do seu governo. O que eles fizeram, que na época eu achei tão admirável com esse livro, e ainda acho, foi escrever como se fossem indiferentes à ideologia, algo que muitos de nós, escritores nas democracias ocidentais, tínhamos dificuldade de fazer. Eles escreviam como homens livres escrevem. Essa história realmente é bem única, diferente de tudo que eu tinha lido, uma abordagem diferente sobre contato extraterrestre e a pequenez do homem. Como estamos aqui na Terra, não sabemos de muitos segredos do universo, e o homem sendo confrontado com sua insignificância. Aqui, neste local, que é em Harmont, não é dito exatamente onde é, mas dá a entender que é no Canadá, já que ele menciona isso em algum momento, o Canadá. Neste local, nesta cidade, há uma zona totalmente fechada, que é uma zona de visitação extraterrestre. Há aproximadamente 20 ou 30 anos, os extraterrestres vieram, pararam em algumas partes do mundo que agora são conhecidas como zonas e simplesmente foram embora. Ninguém sabe o que eles queriam, ninguém sabe o que eles estavam fazendo aqui e muito menos sabem o que eles deixaram para trás. Essas zonas são locais fechados extremamente perigosos, guardam até certo mistério, tem coisas extremamente mortíferas, coisas que são capazes de matar simplesmente ao tocar e coisas que as pessoas simplesmente não entendem. É lógico que é montada toda uma operação com cientistas tentando entender para que servem algumas coisas que estão ali deixadas para trás, porém também é montada uma operação clandestina conhecida como os Stalkers. Esse livro, inclusive, ganhou uma adaptação cinematográfica com o nome Stalkers, que são as pessoas que vão para essas zonas roubar artefatos alienígenas para colocarem à venda. Claro que isso é completamente um ato criminoso aqui, mas é muito difundido. Os seres humanos aprenderam uma forma de lidar com a economia ali naqueles locais que é tomado por militares, cidades que ficaram até abandonadas de certa forma, várias pessoas tiveram que se mudar. E também sofreram muito, porque muita gente morreu, tem consequências até nas gerações seguintes em relação a esse contato. Então é tudo envolto aí em mistério no quesito de chegar nessa zona. O momento em que eles andam por essa zona aqui é sempre um momento de muito perigo e tensão na história, especialmente na primeira vez que a gente acompanha os personagens entrando lá. Através do personagem principal desse livro, que é o Red, ele é o Red, deixa eu ver o sobrenome, na verdade é Redrick, mas ele é chamado de Red, inclusive é mencionado ruivo também ao longo do livro, Redrick Schuhart. Então ele seria o protagonista e é um desses stalkers, um dos mais bem-sucedidos. E ele também trabalha naquela parte dos cientistas, ele é meio que ajudante de laboratório, então ele vai entrar como cientista ali pela primeira vez na zona. Esse é um dos principais momentos, do contato, da gente entender um pouco como funciona essa zona e como ela é extremamente perigosa e letal. Então, ainda que aqui tenha essa parte dos cientistas que estão ali para tentar entender a zona, tentar entender os artefatos, ele é um livro muito mais focado na outra parte, na parte do ser humano comum, do ser humano sem muitas perspectivas, que utiliza dessa zona para roubar e para vender os artefatos e simplesmente prosperar em cima daquilo, porque tem gente que fez grande fortuna
roubando as coisas ali da zona, e extremamente perigoso também, né? Várias pessoas morreram, vários amigos e colegas desse stalker, o Red, morreram também. Eu sempre achava intrigante pensar mais sobre essa zona, sabe? Pensar mais sobre as possibilidades, porque eu adoro essa parte mais da teoria da ficção científica, e ela é muito mais focada aqui num capítulo, num quesito específico mais próximo ao final, que pra mim é uma parte sensacional do livro, que é quando os autores vão pensar, através da conversa de um cientista, do que poderia significar aquelas zonas, do que poderia ter acontecido ali. Teorias são apresentadas, mas justamente o que está bem na base desse livro é a insignificância do ser humano perante então uma raça extraterrestre que chegou a pousar na Terra. Ele é um livro que vai falar muito sobre essa questão de dificuldades entre contatos e espécies diferentes. E nesse quesito ele me lembra muito o livro Solaris, por exemplo, que é um livro que eu adoro, que fala justamente dessa questão, né, de dificuldades e do que poderia surgir através de contatos entre duas espécies completamente distintas. Esses dois casos, espécies superiores aos seres humanos. Porque os artefatos encontrados lá, alguns dos seres humanos até encontram um propósito para eles, só que nunca se sabe se esse propósito que nós encontramos para eles são realmente o real propósito daquela coisa. Então, a teoria de tudo que ele cria aqui, né, as várias teorias, esse universo que ele apresenta é muito interessante. Por outro lado, também é um livro que tem muita força no quesito de mostrar através da perspectiva do homem comum, de pessoas que vão se aproveitar da situação da forma mais simplória possível, através do simples roubo, né? Então, até mostra esse quesito de como o ser humano pode transformar uma coisa em algo tão pequeno assim. Um contato extraterrestre, uma área extremamente perigosa, e o uso que os seres humanos encontram, boa parte aqui, é simplesmente roubar e vender as coisas no mercado clandestino. Tem um ar de depredação, sabe, de degradação dos seres humanos aqui nesse livro. Toda essa clandestinidade, esses roubos, é mais uma forma de mostrar a insignificância do pensamento humano, porém também um personagem vai pontuar justamente como os seres humanos sempre sobrevivem nas adversidades, como eles se adaptam e procuram uma nova forma de viver. É dito aqui por um dos personagens: vocês me perguntam em quem consiste a grandeza do homem? Ter criado uma segunda natureza, ter acionado forças de magnitude quase cósmica, ter em um espaço de tempo insignificante se apoderado do planeta e aberto a janela para o universo? Não. Está no fato de que, apesar de tudo isso, ele sobreviveu e está determinado a continuar sobrevivendo. Uma das grandes questões do livro é então mostrar o que aconteceu através da visão de um ser humano comum que vive ali naquela área. Em determinado momento ele realmente vai focar muito mais na questão dos stalkers, você meio até que se esquece dessa questão extraterrestre, ainda que o trabalho dos stalkers seja voltado a isso. Então é um livro que vai por caminhos diferentes, nada óbvios, que tem essa ambientação de destruição e de decadência também. Afinal de contas, a visita dos ETs, né, como eu mencionei, trouxe várias consequências para as pessoas ali, inclusive mutações genéticas nos filhos, por exemplo, das pessoas que viviam ali, e até nas pessoas que se mudaram. É apresentada uma questão bem perturbadora, mesmo das pessoas que acabaram se mudando para outros locais do mundo. Porém, ainda que tenha uns toques de suspense, mistério, especialmente relacionados, claro, a essa questão da zona, do que pode ser encontrado lá, e de teorizar a respeito daquilo, ele não é exatamente um livro de suspense. Então tem questões sim de suspense, mas não é esse o foco principal, sabe? A gente meio que tá ali envolvido mais com as questões sociais, políticas daquele ambiente. Na introdução da Úrsula, ela menciona a ideia de que a raça humana pode não despertar absolutamente nenhum interesse a uma espécie mais avançada, poderia facilmente se prestar a um sarcasmo óbvio, mas o tom dos autores permanece irônico, cheio de humor e compaixão. E a gente fica com essa impressão até, uma compaixão pela pequenez da raça humana, porém também pelas coisas, os sentimentos que nos tornam humanos, né? Porque os personagens que vão vivenciar isso através especialmente da figura do Red, do Ruivo, eles despertam certas emoções mais cruas, emoções puramente humanas, até na forma como o livro é concluído. Há um desespero melancólico na forma como as coisas acontecem, que faz a gente pensar, né, sobre a situação humana, sobre o ser humano em sociedade também. É considerado hoje um dos grandes clássicos da ficção científica e certamente uma leitura bem única, original, super rápida de ler. Eu realmente curti muito essa história, trouxe aspectos que eu não esperava, aborda questões que eu adoro em ficção científica. E se você procura mais livros nesse estilo, eu indico muito o livro Solaris, que também foi publicado pela Aleph, também tem uma edição maravilhosa e já tem vídeo aqui no canal. São dois livros que se conectam nesse quesito aí da condição humana
e nas nossas limitações como seres humanos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei passar um pouco mais das minhas impressões sobre a história. Se você já leu ou enfim quer ler, vamos continuar a conversa nos comentários, essa é uma das melhores partes. Não esquece de curtir o vídeo, isso também ajuda bastante. Se inscreve no canal. Eu vou deixar a playlist de ficção científica aqui ao lado. Tem vários livros de ficção científica que já foram comentados aqui no canal e eu espero muito que vocês tenham curtido. É isso, vou ficando por aqui. Beijo enorme a todos e até a próxima.